E basicamente, pessoal, são duas formas que você pode fazer um arrendamento, um contrato de arrendamento. Você pode alugar a fazenda ou arrendar a fazenda, e essa é uma forma, ou arrendar ou alugar o pasto, tá? É bem diferente essas duas categorias uma da outra. O que seria arrendar uma fazenda? Quando você arrenda uma fazenda, você está arrendando a propriedade toda. Ou seja, você é responsável por toda a fazenda. Então, você, lá no contrato, você é responsável por manutenção, por cuidar e de entregar essa fazenda conforme você está pegando ou conforme você está sendo, foi feito o acordo na hora do contrato. Então, quando você arrenda uma fazenda, você tem responsabilidade de arrumar o pasto, né, de passar um defensivo agrícola, de dar manutenção na cerca, de dar manutenção no curral. Você é responsável pela fazenda em si, tá? Essa é uma responsabilidade quando você arrenda a propriedade toda. Com isso, qual que é a vantagem? Você não tem um limite e nem uma coisa que te impeça de trabalhar com a categoria que você quiser. Quando você arrenda uma fazenda, você está arrendando a fazenda, você pode colocar vaca, bezerro, bezerra, novilha, tudo que você desejar, você pode colocar, porque você está arrendando a fazenda. Porém, lembrando mais uma vez, você é responsável pela propriedade, então você tem que dar manutenção nessa fazenda. Você tem que entregar ela conforme você recebeu ou conforme você fez um acordo no contrato. Como assim, Douglas? Digamos que eu peguei uma fazenda, arrendei uma fazenda toda para 5 anos, e ela tem 3 pastos lá que está enjuquirado. Eu, na hora de fazer o contrato, eu falei que eu ia pagar um pouco menos, tá, no valor do arrendamento, porém, eu iria entregar aqueles 2 pastos reformados. Então, esse é um acordo pré-estabelecido no contrato, tá? Então, depende da forma que você está fazendo esse contrato, você tem que honrá-lo. Então, se você pegou uma fazenda pronta, por exemplo, está tudo perfeitinho, pastagem boa, cerca boa, você deve entregar ela conforme você pegou. Tudo vai depender do seu contrato. Então, quando você arrenda a fazenda, vamos supor que você arrendou uma fazenda de 100 hectares. Você pode colocar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 cabeças de gado lá, de novilha, de bezerro, não importa. Porém, você vai ter que entregar essa fazenda no final do contrato das mesmas situações que você pegou. Você é responsável pela fazenda, então você tem que entregar. Se você pegou essa fazenda com boas condições de cerca, você tem que entregar ela da forma que você pegou. Isso é uma maneira de se alugar uma fazenda, arrendando a propriedade toda. Qual que é a outra maneira? Você pode alugar apenas a pastagem. E aí, como é que funciona quando é aluguel de pasto? No aluguel de pasto, você vai ter um número determinado de animais, uma categoria de animais que você vai poder trabalhar naquele espaço que você está alugando o pasto. Vamos supor que eu tenho uma fazenda, a pessoa tem uma fazenda de 100 hectares. Ela me arrendou 50 hectares apenas para trabalhar com recria e engorda de fêmea, e eu poderia colocar 100 animais nessas 50 hectares, por exemplo. Então, eu não posso colocar 101 cabeças. Eu não posso colocar um boi lá dentro. Eu não posso colocar uma vaca parida, porque no contrato está um aluguel de pasto, onde seria trabalhado 50 novilhas, 100 novilhas, para recria e engorda. Não está no contrato colocar vaca parida. Não está no contrato colocar boi gordo, boi magro. Então, a fazenda, quando você aluga o pasto, tem esse tipo de limitação. Outra coisa que você tem que entender, quando você está alugando o pasto, geralmente, a manutenção da propriedade, da pastagem, de cerca, fica a responsabilidade pelo dono da terra, porque você está alugando apenas o pasto, tá? Você está alugando apenas o pasto, você não está arrendando a fazenda como um todo. Então, tem um lado bom? Tem um lado bom, que você não vai poder gastar, não vai precisar gastar com manutenção, porém você fica limitado. Douglas, eu consegui comprar, meu arrendamento lá é para 100 novilhas, só que eu só tenho 80 novilhas. Eu vou pagar menos? Não. No contrato está que você vai pagar um valor X por mês para a quantidade de 100 novilhas. Não importa se você não conseguiu colocar, vai ter que honrar o contrato e pagar esse valor que está pré-estabelecido no contrato de aluguel de pasto. Qual que é a diferença, então, básica quando você arrenda a propriedade ou quando você aluga um pasto? Quando você arrenda a fazenda toda, você pode colocar a quantidade que você quiser,
com um termo que você vai devolver essa fazenda nas condições que você pegou ou de acordo conforme foi feito o contrato, se você vai fazer alguma benfeitoria ou não. Qual que é o melhor? Né? Aí a pergunta que vale 1 milhão. Qual que é melhor? Arrendar uma fazenda ou alugar pasto? Na minha opinião, é muito mais viável, dependendo da condição que você está pegando essa fazenda, arrendar ela. Por quê? Vamos supor esse mesmo exemplo de 100 uma fazenda que caiba 100 novilhas, tá? Se eu fosse alugar o pasto, eu só poderia colocar 100 novilhas. Vamos colocar que eu ia pagar R$ 35 por mês, por cabeça mês, no aluguel de pasto. Então ia dar o quê? R$ 3.500 de aluguel por mês, alugando esse pasto, certo? Mas então eu tenho a oportunidade de arrendar essa mesma fazenda, eu vou arrendar a fazenda toda, para me tomar conta da fazenda. O que eu posso fazer para diminuir esse valor? Em vez de eu pagar 3.500, eu quero pagar menos. Você pode melhorar o manejo de pastagem, trabalhar com categorias mais leves, você pode colocar, em vez de 100, colocar 200 bezerras no lugar dessas 100 novilhas. Ou seja, você vai diminuir o custo do seu aluguel pela metade. Vai trabalhar com a categoria mais leve, porém vai conseguir rodar mais animais dentro dessa fazenda pelo um valor, quando comparado, igual ao aluguel de pasto. Conseguiram entender? Então é assim que funciona. Por que que é melhor, na minha opinião, você arrendar a fazenda toda? Porque você pode fazer um manejo melhor nessa pastagem, você pode dar uma corrigida no solo e colocar mais animais, aumentar a taxa de lotação. Com isso, você vai ter diminuição no custo do seu final, do seu arrendamento. Então, se você consegue fazer isso, vai conseguir rodar mais animais dentro da propriedade, pagando o mesmo valor, é claro que você vai gastar para fazer essa correção de solo, para fazer esse manejo de pasto, porém você tem um desfrute maior da propriedade. Então, na minha opinião, qual que é o melhor? Arrendar a fazenda. Porém, presta atenção aqui, agora que vem o pulo do gato. Quando você for arrendar uma fazenda, tem que ser um contrato mínimo, na minha opinião, de 5 anos. Por quê? Digamos que eu arrendei uma fazenda e eu tenho que render a fazenda só para 3 anos. Aí eu vou começar a adubar pasto, porque eu quero, lá hoje cabe 100 novilha, eu quero colocar 200. Aí eu começo a corrigir pasto, fazer manejo, no próximo ano já comecei a corrigir outro pasto. Quando chegar no terceiro ano, eu vou ter que estar entregando a fazenda. Então não vai dar tempo de eu desfrutar daquilo que eu fiz de benfeitoria na fazenda. Então por isso que quando eu vou arrendar uma fazenda, eu prefiro arrendar um contrato mais longo, de no mínimo 5 anos, porque dá tempo de eu desfrutar daquele investimento que eu fiz na propriedade para conseguir diminuir o custo. Porque quando você arrendar uma fazenda e vai começar a fazer os primeiros manejos, fazer as primeiras correções de solo que você precisa fazer, caso tenha necessidade dessa fazenda, você não consegue fazer isso no primeiro mês. É 1 ano. Então, na chuva, você começa a corrigir o solo que está degradado ali, vai plantar capim, isso tem custo. Você vai poder colher esse capim só no final da chuva, quando começar a seca, provavelmente. Então, você tem um custo para você plantar, corrigir capim, corrigir solo, e quando você faz isso no contrato curto, a hora que você vai começar a desfrutar daquela benfeitoria que você fez na fazenda, já está na hora de você devolver a fazenda para o dono. Então, se você tem um contrato na mão de abaixo de 3 anos, na minha opinião, e a terra é degradada, é claro, não compensa você arrendar a fazenda. Melhor você alugar o pasto. Agora, se o seu contrato é há mais de 3 anos, vamos colocar 5 anos, e você consiga trabalhar, você vê que tem potencial de apenas um bom manejo, uma correção de solo, você consegue dobrar a taxa de lotação dessa fazenda, aí você pode ir para o lado do arrendar a fazenda toda, porque você vai conseguir economizar aumentando a taxa de lotação e pagando o mesmo valor. Então, esse é o ponto. Segundo ponto, o pessoal pergunta muito. Douglas, como é que funciona o pagamento? É por mês? É trimestral? É semestral? É anual? Depende de como você negocia na hora de fechar esse contrato. Tem pessoas que gostam de pagar todo mês. Então, vamos colocar um arrendamento de R$ 3.000 por mês, todo mês vai lá e paga. Tem pessoas que gostam de pagar semestral, gostam de receber, né? Quem que vai ditar para você quem vai pagar ou não? O dono da terra, né? Então, se o dono da terra exigir que você pague para ele mensalmente, você vai ter que pagar mensalmente. Se o dono preferir que você pague para ele semestralmente, você paga semestralmente. Então,
que é o pulo do gato para você conseguir dar uma melhorada mais ainda no preço do seu aluguel, do seu arrendamento, quando você está arrendando? Tenta fechar o contrato mensal. Por exemplo, vou pagar R$ 3.000 por mês para arrendar 100 hectares. Beleza, você fechou aí. Aí no final da conversa, do contrato, você fala com o cara o seguinte: vamos fazer o seguinte, em vez de eu pagar R$ 3.000 para você mensal, deixa eu te pagar 30 mil anual e eu te pago adiantado. Olha só como é que é a jogada. Se você fosse pagar mensal, você ia pagar 3 mil todo mês. Então, no final de um ano, você ia pagar 36 mil, correto? Só que você está falando para ele que vai pagar anualmente, vai pagar 30 mil, ou seja, você vai ter um desconto de R$ 6.000. Qual que é a possibilidade do dono da terra aceitar essa proposta? É alta. Por quê? Ele prefere pegar o montante todo de uma vez do que ficar pegando picado, porque você pegar dinheiro picado, você não consegue fazer nada. Qual que você prefere? Ganhar 3 mil por mês durante um ano ou ganhar 30 mil de uma vez só? Provavelmente muita gente vai preferir ganhar 30 mil de uma vez só, porque você consegue pegar esse dinheiro, reinvestir, fazer qualquer outra coisa. Então, essa é uma forma que eu utilizei e utilizo, né, quando eu tenho a oportunidade, de conseguir baratear mais ainda o aluguel de um pasto, um arrendamento. O cara fecha comigo a R$ 35, por exemplo, tá? Vamos voltar no exemplo lá, R$ 30 por mês. Um aluguel de 100 cabeça mensal, tá? Então, vou pagar. O contrato é de 2 anos, vamos supor, tá? 2 anos. Então, eu tenho que pagar R$ 30 por cabeça mês num lote de 100 bezerra. Então, eu teria que pagar 36 mil durante um ano se eu fosse pagar todo mês, correto? Para adiantar o dinheiro todo para o dono da propriedade e para eu conseguir um desconto, o que eu falo? Em vez de eu te pagar R$ 3.000 todo mês, vamos fazer o seguinte, eu te pago aqui, eu dou de entrada R$ 30.000 e fica para o ano todo. É muito provável, pessoal, que a pessoa vai topar, tá? Porque é melhor para ela pegar 30 mil, ir lá e comprar um carro, ou investir na casa dela, ou fazer outra coisa com esse dinheiro, que ficar pegando todo mês R$ 3.000. R$ 3.000 todo mês a pessoa não vai conseguir fazer nada. Dinheiro picado você não consegue trabalhar muito com ele. E aí, qual que é a vantagem você que está fazendo esse tipo de proposta? Se você fosse pagar todo mês, você ia pagar R$ 36.000 por ano. Agora você vai pagar só 30 mil. Então você já teve economia no primeiro ano de 6 mil. Vamos supor que no segundo ano você faça a mesma proposta, o cara aceita de novo. Então você vai ter uma economia durante 2 anos de R$ 12.000. Era para você ter pagado 36 mil no primeiro ano e 36 mil no segundo ano, ou seja, 72 mil. Se você pagar um ano adiantado, o outro ano adiantado, todo ano você pagar adiantado o ano todo, você vai pagar 60 mil só, ou seja, você vai ter R$ 12.000 de economia. Isso é bom para você que está arrendando, vai conseguir diminuir o custo do seu aluguel ou do seu arrendamento, não importa. E para o cara também que dá propriedade, porque ele vai pegar o dinheiro todo e vai conseguir fazer investimento, vai pagar uma conta, vai comprar um terreno, vai fazer qualquer coisa. Então é melhor para ele pegar esse dinheiro todo. E se você tiver esse dinheiro todo em mãos, é melhor para você conseguir um desconto. Meu amigo, é R$ 6.000 de desconto por ano. É R$ 12.000 durante os 2 anos de contrato. R$ 12.000 é muito dinheiro. Então você entende que não é uma jogada de malandragem. Ah, está sendo malandrão. Não, não é. É bom por ambos os lados. Bom para quem está arrendando, que consegue diminuir de R$ 35, de R$ 30, de R$ 3.000 por mês. Né? Ele ia pagar no ano 36 mil, agora vai pagar só 30. E também é bom para o cara que ia pegar só R$ 3.000, agora pegando R$ 30.000 numa bolada só. Agora é o seguinte, quero aqui dar um convite para vocês. Dia 10 de julho, a gente vai estar fazendo a Semana Lucrando com Bovinos de Corte. Dia 10 de julho, lá no canal Berro do Boi, a gente vai fazer uma live falando sobre ciclo pecuário, o atual momento e as oportunidades que está tendo para ganhar dinheiro na pecuária de corte, tá? E como fazer um estoque de arroba para ganhar dinheiro lá em 2026. Então, o link está aqui na descrição. O link, vai lá, se inscreve, é gratuito, tá? O evento vai ser gratuito às 20 horas, horário de Brasília. Vai lá, se inscreve para você participar. Vai ser lá no canal Berro do Boi.